Vamos agora conversar um pouquinho sobre a situação das chuvas em todo o país, porque a gente teve muita chuva em São Paulo e no Rio de Janeiro, principalmente. Na madrugada de sábado, em São Paulo, foi registrado a maior temperatura do ano. Na verdade, maior temperatura não, maior frio do ano, né? 14,7 graus em Interlagos, na zona sul da capital. Então, assim, uma situação inédita. E já no Rio de Janeiro, a gente teve muita chuva, né? Muita chuva no Rio de Janeiro. A Viviane vai trazer aqui as informações para a gente, mais uma situação principalmente mais preocupante em Angra dos Reis e Petrópolis. É isso, né, Vivi? Seja bem-vinda, conta para a gente qual é a situação de momento. Rita, bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Mais uma vez estamos nós aqui, cariocas e fluminenses, relatando estragos de um evento climático, né? Choveu bastante desde a última sexta-feira e a gente vem relatando, tendo registros de transtornos. Desde a volta para casa na sexta-feira, a chuva causou alagamentos, interdição de estradas, dos principais acessos na região metropolitana e na região serrana do Rio. Por exemplo, as cidades de Petrópolis e Teresópolis ficaram com acesso interditado durante todo o fim de semana, passaram a ser liberados somente hoje, estão sendo liberados somente hoje. Na capital, a gente teve registros de alagamento, bolsões d'água, quedas de árvores, instabilidades no fornecimento de energia. As sirenes da Defesa Civil precisaram ser acionadas em 3 comunidades na região da Grande Tijuca, no Borel, na Formiga e no Morro do Andaraí. No Andaraí, por exemplo, uma casa desabou. De acordo com o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM Rio, choveu nesses 3 dias o volume esperado para todo o mês de abril, Thalita. E mais de 300 milímetros de chuva foram registrados, o que significa cerca de 300 litros de água por um metro quadrado. É coisa pra caramba. Então, as cidades, como você já disse, as cidades mais atingidas foram Angra dos Reis, no sul do estado, na Costa Verde, Petrópolis, na região serrana, e Duque de Caxias, na região metropolitana, na Baixada Fluminense. Angra dos Reis e Petrópolis decretaram um estado de emergência que possibilita a esses municípios acessar recursos estaduais e federais, realizar compras de emergência, adotar medidas mais imediatas de proteção à população, como evacuação de áreas de risco, usar determinados equipamentos e propriedades em situações de emergência. E Angra, por exemplo, teve um número muito grande de desabrigados e desalojados. A gente chegou em todo o estado a cerca de 500 pessoas passando por esse transtorno, Thalita. Como que fica agora? Porque é isso, não dá para dizer todo mês, mas enfim, periodicamente a gente vê esse tipo de situação acontecendo. Na semana passada, inclusive, estava fazendo uma semana, a gente teve aqui na região do ABC Paulista, em Santo André também, uma situação que não dá para dizer que é inédita, porque já aconteceu algumas vezes no passado, mas é isso, a gente sempre fica no aguardo da vontade política para que algo seja feito. No entanto, são, como você coloca, tragédias que decorrem de mudanças climáticas que se tornam cada vez mais frequentes. Então, como que o Estado e as cidades aí no Rio de Janeiro têm visto isso? Thalita, o risco agora que as chuvas diminuíram, a gente tem uma previsão, quer dizer, parou de chover nesse momento, então até um céu azul aqui na capital, mas tem previsão de chuvas para os próximos dias, mais moderadas, mas o risco é de deslizamento pelo solo encharcado, por esse grande volume de chuva nesses últimos dias. Então, o Rio de Janeiro tem uma geografia que é um estado cercado por montanhas, cercado por serras, que deixa a gente sempre nesse alerta quando tem grandes chuvas, né? Vocês podem ver, eu pedi para a técnica colocar aí o mapa do CEMADEM, que aponta que o risco hidrológico, esse risco de enchentes, de alagamentos, que a gente teve nesse fim de semana, diminuiu, que está classificado como moderado em todo o estado. Já o risco de deslizamentos e desabamentos já é alto nas cidades de Angra dos Reis, de Petrópolis, Teresópolis e Duque de Caxias, que são essas que estão marcadas em vermelho aí no mapa.
A gente tem, infelizmente, essas mesmas cidades já têm um histórico triste de tragédias ambientais aqui no estado. Angra dos Reis, por exemplo, que hoje concentra a maior parte dos desabrigados, como eu já comentei, passou por um deslizamento grave em 2009, que vitimou 50 pessoas. Petrópolis, em 2022, também em fevereiro de 2022, passou por deslizamentos e desabamentos, e mal se tinha se recuperado da tragédia de 2011, que foi a maior tragédia climática do estado, que devastou a região serrana do Rio, Teresópolis inclusa, que causou quase 1.000 mortes, isso os números oficiais, porque tem gente desaparecida até hoje, e mais de 30 mil desabrigados naquela ocasião. E Duque de Caxias, que fica na Baixada Fluminense, que sofre constantemente, ano após ano, com alagamentos e enchentes, destruindo casas, devastando as cidades. Isso eu posso falar como pessoa que morou boa parte da vida na Baixada Fluminense e ainda tem família lá. Parece que a cada chuva está pior, Thalita, não melhora. Sim. Isso a gente lembra que o INEA, lá no final da semana passada, pertinho do início dessas chuvas, alertou para o risco de transbordamento dos rios por assoreamento, que é o que causa as enchentes e os alagamentos. E esse é um trabalho que as prefeituras de todo o estado estão falhando, estão deixando a desejar. A resposta para essas chuvas do fim de semana, a gente pode dizer que melhorou. Os alertas foram dados, as sirenes, as orientações para a população procurar um lugar seguro. Isso melhorou, tanto que a gente não teve registro nem de mortos e nem de feridos graves. Apesar de uma alfinetada do governador Cláudio Castro, a Defesa Nacional esteve junto com os órgãos municipais e estaduais. O governo federal reconheceu imediatamente o estado de emergência das cidades que o decretaram, mas o trabalho de prevenção, Thalita, ainda deixa muito a desejar, ainda não está sendo feito adequadamente, assim como os programas estaduais e municipais de habitação, né, que são os necessários nesse momento. A gente sabe que os especialistas nos informam que com as mudanças climáticas, a situação das chuvas, a natureza vai estar cada vez mais severa e a gente precisa que essas outras medidas de prevenção funcionem para que a população possa passar com mais segurança nesses momentos de natureza mais violenta, de eventos climáticos mais violentos, Thalita. Perfeito. É isso. Infelizmente, não é a última vez que noticiamos situações como essas, e aí não só no Rio de Janeiro, mas pelo Brasil a gente tem assistido com cada vez mais frequência. Vivi, muito obrigada pelas informações, um abraço, até mais.